Olá, meu nome é Juliana Borges, eu sou escritora, estudo política criminal e sou conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, além de ser consultora do Núcleo de Memória e Combate e Enfrentamento da Violência da OAB São Paulo. E queria conversar um pouco sobre como foi o processo, né, de seleção de vídeos para essa curadoria que pretende discutir em que prisão nós estamos, né? Quais são as prisões e os confinamentos em que nós estamos expostos ou em que nós estamos inseridos, melhor dizendo, né? Então, eu acho que um aspecto importante de pensar essa seleção de vídeos foi de ampliar a nossa visão das prisões. Obviamente, sem tirar a centralidade da importância de se debater o cárcere, de se debater principalmente o encarceramento em massa e as motivações da política criminal vigente em nosso país, mas de também ampliar a nossa percepção, né, e as nossas compreensões sobre o confinamento. O que será que faz com que nós não tenhamos a empatia que nós deveríamos ter sobre a situação do cárcere no Brasil, que é uma situação inconstitucional, se a gente quiser inclusive citar declarações de próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, há vários entraves quando a discussão é sobre cárcere, e eu acho que um ponto importante dessa conversa que a gente vai ter aqui nesse vídeo é de compreensão de que a privação de liberdade não significa privação de direitos e privação de dignidade. Há uma lei de execução penal vigente em que direitos e deveres são estabelecidos, seja para as pessoas privadas de liberdade, seja para os agentes públicos e seja para o Estado, que é, né, a organização sob a qual essas pessoas estão tuteladas. A prisão é um depósito de carne humana, a atual prisão, porque não tem condições de, por exemplo, de possibilitar a ressocialização do preso, entendeu? Então, por exemplo, o dia a dia, o cotidiano é trancado dia e noite, noite e dia. Isso eu estou há 13 anos, 14 anos que eu fui recapturado, né? O Bangu 3, né, que está um desespero muito grande também. Aqui também é trancadura. Bangu 1 é trancadura. Não se pensam no ser humano, não se pensam que isso vai refletir na própria sociedade, entendeu? Que isso tem um retorno. Quando se joga uma bola, ela volta. Então tem que haver, se existe democracia, se há uma democracia, que eu acho que não é uma democracia, é uma ditadura dos mais espertos. Eu acho que um ponto importante é saber quais são as concepções que balizam a nossa compreensão sobre a política criminal. Acho que a primeira questão é de que a política criminal não é fruto de um processo de regulação de atos que seriam naturais, né, intrínsecos ao humano. A política criminal, ela é fruto de processos políticos, de processos econômicos, né? Ela é pensada a partir de uma concepção e organização do Estado. E quando a gente pensa Brasil, a gente está falando de um Estado e de uma nação, de um país que surge da violência, né? Que surge a partir de um contexto do genocídio étnico, né? Do extermínio de povos originários, de povos indígenas no Brasil, do sequestro de pessoas africanas para o continente americano, né? A partir da instituição do sistema escravocrata no Brasil. Portanto, a gente está falando de pessoas, né, do que seria, o que se conformaria uma primeira commodity, uma primeira mercadoria altamente valorizada no Brasil, que é personificada, né, ela se converte, a ideia de mercadoria, ela passa por uma concepção que atravessa e constitui a percepção de país, né, enquanto país que nós vamos ter do que significa uma pessoa negra, um corpo indígena no país. Então, a gente está falando de uma política criminal que é consequência de um Estado que surge a partir da violência, né? A professora e filósofa
Marilena Chaui, ela vai falar que a violência é um mito fundacional do Brasil, né? Pensar em como essas relações são atravessadas pela violência e como consequência disso, nós naturalizamos a violência no nosso cotidiano, nas nossas relações cotidianas. E naturalizamos a ponto de banalizar essa violência, né? Essa é a consequência primeira. Então, acho que o primeiro ponto de reflexão é essa discussão de que a política criminal ela é fruto desse processo político e que não pode deixar de ser considerada sem a percepção de como o racismo constitui a sociedade brasileira. Por que você tem manequim branco nessa loja, hein? Porque existe um monte de preconceito, não é? Negro não tem vez, né? Eu acho. Preconceitos raciais, né? Eu acho. A maioria gosta mais de branco, né? Seria mais por causa do tempo também. Tempo? Clareou bastante. A maioria gosta de roupa branca. Mas não é sentido roupa, é sentido manequim. Então, mas por isso. Por que não tem brinquedo? Boneca preta? Seria feio, né? Sabe por que feio? Boneca feio? preta fica meio estranho. E branco não fica meio estranho? Tudo bem. Que diferença que tem? As branco cores eu acho que não influi tanto. Mas pra você eu acho que influi, né? Porque você tá dizendo que uma boneca preta fica feio, fica Não é horroroso. que fica feio. Fica legal. Por que não fica legal? Sei lá. Então, por causa Você de... tem preconceito? Não. Demais. Portanto, essa compreensão da política criminal passa por nós termos o entendimento de que há uma série de tensões, disputas em torno da concepção dessa política criminal, já que ela é fruto de um processo político que é permeado por valores, por concepções e relações intersubjetivas e sociais e que vão dar corpo a como nós constituímos, inclusive, as instituições brasileiras. E se a gente tem essa concepção de que o Estado ele surge dessa violência, surge nesse contexto violento, obviamente nós teremos uma política criminal que vai ser constituída para atender, né, a esses interesses, que são interesses principalmente de manutenção de desigualdades, de manutenção de privilégios de um grupo em detrimento de outros grupos, né, que são considerados minorias, mas que são grupos minorizados, que são maiorias numéricas, mas minorias políticas, né, e para que se mantenha esse sistema que, se a gente for pensar nas formulações, por exemplo, da advogada intelectual Michelle Alexander, ou mesmo das discussões que são feitas pela intelectual Isabel Wilkerson, de que nós estamos em sociedades que se compõem, que se estruturam a partir de sistemas de castas. Por que dizer isso, né? Porque se a gente for pensar em contextos de organização de uma infraestrutura dessas sociedades em que são estabelecidos lugares sociais às pessoas, né? E são estabelecidos confinamentos sociais às pessoas, né? Há lugares que essas pessoas pertencem ou não e que a tentativa, qualquer que seja, de questionamento a esses lugares é respondida com violência. E essa violência vai ser estabelecida por diversos aparatos constituídos e tecnologias e mecanismos para manutenção, para exercício, desse controle e, quando necessário, desse extermínio, para a manutenção dessas desigualdades baseadas em hierarquias raciais. E quando eu digo baseadas em hierarquias raciais, é para a gente ter a dimensão de que o processo de colonialismo, o processo do colonialismo e hoje na modernidade da colonialidade, ele é constituído pelo elemento da racialização de grupos, né, da transformação de diferenças, da transformação de diversidade, de multiplicidade de existências em desigualdades. Que cor eu sou? Que cor você me reconhece? Olha, eu te reconheço como parda. Só que, na verdade, essa cor não existe. Ou é branco, ou é cor branca, ou é cor preta. No caso, etnia, né, afrodescendente. Então, como que a gente compreende, consegue aferir, né? Então, se a afirmativa de que a política criminal ela é fruto desse processo, né? Dessa constituição de um Estado violento e, portanto, é uma política criminal violenta e punitiva, como que a gente pode aferir
essas afirmativas, né? Como que a gente pode dimensionar e perceber a magnitude dessa política criminal, né? Então, são diversos os mecanismos, né? Então, um mecanismo, por exemplo, é pela taxa de presos, né? O Brasil é o terceiro país com a maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, né? Temos um contingente de quase 800 mil pessoas em situação prisional no Brasil, e em um universo de dinâmica e de relação cotidiana com a justiça criminal, se a gente quiser usar as provocações que são feitas pelo jurista e professor Eugênio Raul Zaffaroni, de que a gente pensa no contingente em situação prisional, mas também num contingente que tem que lidar cotidianamente com o direito penal, cotidianamente com o sistema de justiça criminal, né? Então a gente pode ampliar esse universo aos familiares que são obrigados a lidar cotidianamente com esse processo, que é um processo violento não só aos que estão privados de liberdade, mas um processo que é violento também a esses familiares, né? Então a gente está falando de um contingente que pode chegar no Brasil a 5 milhões de pessoas se a gente colocar uma média de 5 a 6 pessoas por família, né? Dessas pessoas que estão em situação prisional. Então, a taxa de aprisionamento, a taxa de presos, né? É um fator que a gente pode aferir. Por que a necessidade de tanto encarcerar? O fato de nós ampliarmos os braços da política criminal, ampliarmos o encarceramento, né? Investirmos no aprisionamento, isso está revertendo resultados de diminuição da criminalidade ou não? Uma outra maneira de aferir essa magnitude da política criminal é a gente perceber a extensão, os braços e as instituições que são necessárias para dar conta da execução dessa política criminal cotidianamente, né? Então, a gente pensar no sistema penitenciário, nas unidades prisionais, né? Então, a gente teve uma grande ampliação do número de unidades prisionais, sob o argumento de que as unidades prisionais estão superlotadas, né? Quando há fortes evidências e estudos que vão nos apontar que não é ampliando unidades prisionais que você garante, né? Que você soluciona a questão da superlotação, pelo contrário, né? Então, na verdade, a ampliação de unidades prisionais faz ampliar o estado penal, faz aumentar as punições e, portanto, ampliar a superlotação, né? O efeito é inverso. A gente pode pensar também no corpo mesmo jurídico que é composto para lidar com essa política de penalização, essa política altamente punitiva. E mesmo a gente pode pensar no trabalho e no discurso de fortalecimento repressivo, né? E aí eu tô falando das polícias, não porque as polícias são parte da justiça criminal, não são, né? São parte de uma outra esfera de organização da segurança pública, mas as polícias são importantes para a gente compreender a dinâmica e a magnitude da política criminal, porque, em verdade, não são juízes ou promotores que estão nas ruas prendendo as pessoas, né? Mas, na verdade, quem faz esse exercício é uma outra instituição e que, como vai dizer, cito de novo o professor Eugênio Raul Zaffaroni, são os responsáveis pela captura dessa clientela da justiça criminal, né? Então, quanto mais se investe em aparatos repressivos, em ostensividade e menos em inteligência, né? A gente também tem um processo que nos aponta, né, a magnitude e amplitude da violência e dessa política penalizante e punitiva na sociedade. Número 10, será a última vez que se puede así. Demasiado movimento 16 e 17. Eu acho que um outro aspecto importante para a gente discutir prisões, cárcere e amplitude da política criminal e punitivismo é nós nos fazermos perguntas como a que foi feita pela intelectual e filósofa Angela Davis nos anos 70, 60, na luta pelos direitos civis, quando ela afirmou que nós precisamos, quando ela nos questionou, na verdade, né, que nós devemos nos perguntar o que é crime
né? Quem define o que é crime e quem define quem é o criminoso, né? E por que essa pergunta é importante, né? Há um importante estudioso que é o Niels Christ, e que ele tem um texto importantíssimo em que ele está discutindo uma quantidade razoável de crime, né? Qual é a conduta, qual é a intensidade de uma conduta e como mensurar quais as condutas devem ser penalizadas e quais não devem ser penalizadas. E ele faz essa pergunta justamente para a gente perceber que crime é um conceito livre e amplo, né? Tudo pode ser crime e, portanto, nada pode ser crime, né? O que vai definir o que é crime são uma série de tensões e conflitos e disputas no interior da sociedade que são políticas, do entendimento do que vai ser, de quais condutas vão ser tipificadas como crime e quais não serão, né? Então, se fosse um processo natural, se atos que são considerados condutas penalizantes se estabelecesse pelo natural, nós não teríamos diferenciações do que é considerado crime ou não em contextos e nações diferentes, né? E a gente percebe que há condutas que são penalizadas em alguns países, ou em sociedades, outras condutas não são. Se nós formos pensar as sociedades indígenas, os povos originários, se nós formos pensar outras sociedades que se organizam, que têm uma organização diferente dessa organização ocidental que nós temos, né, com esse conceito de Estado-nação, a gente percebe também que há outras percepções do que é considerado um ato ilícito ou do que é considerado um crime, e também do tipo de punição que será executada ou impetrada por conta dessa conduta que é considerada um crime naquela sociedade, naquele contexto. Portanto, o crime é um conceito que ele é relacional, que ele não é estável, ele é instável, né? E ele se modifica a partir das compreensões políticas da sociedade e de organização dessas sociedades, né? Então ele faz o Niels Christ, ele faz esse questionamento justamente para nos fazer pensar se nós não estamos tipificando muitos atos, muitas ações, e que na verdade algumas condutas que nós temos como resposta à prisão, alguns conflitos que nós achamos que vão ser solucionados com a prisão, eles são em verdade aprofundados, são conflitos que são amplificados, né, quando outros tipos de mediações podem se estabelecer nas dinâmicas da sociedade para solucionar esses conflitos, né? Nós brinca de advogado, cagueta, juiz e carrasco. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Seu bolha! E quando a gente está falando voltando a essas perguntas da Angela Davis de quem são os criminosos, é uma discussão importantíssima para a gente fazer, principalmente em sociedades que passaram por esse processo do colonialismo, porque quando eu faço a afirmativa de que a política criminal, né, de que a justiça criminal é um espaço importante para a gente perceber como são desenvolvidas tecnologias para manutenção de hierarquias, para aprofundamento de desigualdades, é porque a gente está falando de um processo de criminalização que vai ser conduzido em relação a determinados grupos na sociedade. A criação do que são os inimigos internos que precisam ser combatidos, né? E nesse contexto de colonialismo que nós vivemos e de uma modernidade que tem a colonialidade como um tronco importante, né, de funcionamento
e de estabelecimento das relações, como elas vão se dar, porque a colonialidade ela passa pela colonialidade do ser, dos corpos, a colonialidade dos saberes que são produzidos por esses povos que são hierarquizados ou não, por esses grupos que são hierarquizados ou não, e também pela colonialidade do poder, pelas instituições e por como essa autoridade é exercida nas sociedades, né? Então, isso é importante para que nós percebamos que um processo de colonialismo que se estabelece pela racialização de determinados grupos, né, para o exercício de enriquecimento de atividades econômicas e de garantia de privilégios a um grupo determinado, ele vai ter a construção desses inimigos internos, né, principalmente no pós-abolição, a construção desse polo negativo, ela está nessa racialização desses povos que foram sequestrados e trazidos para o continente americano e que durante muitos anos foram, né, a posse desses corpos era o que estabelecia as pessoas que seriam ou não parte dessa elite, parte desse grupo privilegiado. Portanto, quando a gente está falando dessa discussão do que é criminoso, né, há uma passagem interessantíssima nas produções da Michelle Alexander, da Angela Davis, de intelectuais brasileiras como Ana Flausina, como Vilma Reis, como Tula Pires, né, que vão apontar que se por um lado a gente tem durante o colonialismo um processo de que ser escravizado era considerado o polo negativo de inferioridade, a gente tem posteriormente a construção, no caso das sociedades americanas, né, de que ser segregado é o que é o negativado, né, mas se a gente for pensar na sociedade brasileira, como a gente passa desse processo de uma sociedade colonial que tenta se modernizar, né, no pós-abolição, mas que vai constituir nessas populações, nesses grupos que eram até então marginalizados e subalternizados pelo processo da escravidão e que na modernidade vão ser subalternizados por outras construções, né? Portanto, essa ideia de que, e isso se aprofunda principalmente com as teorias eugenistas do final do século XIX, início do século XX, né, que vão tentar explicar ou vão tentar sustentar, né, a ideia de superiores e inferiores e que vão construir esse estereótipo de que a população negra, esse grupo que compõe os negros na sociedade brasileira, são inferiores porque são mais afeitos à criminalidade ou que são mais afeitos a uma série de outros que vão ser considerados desvios morais e desvios de valores, né? Então a gente tem esse processo de construção dessa ideia e de atualização, na verdade, né, de sofisticação dessa ideia de que se por um lado o escravizado era o ser considerado inferiorizado, né, subalterno, na modernidade, né, se não se pode mais, se nós somos uma sociedade que superou, teoricamente, né, essa relação de inferiores e superiores pela racialização, por outro lado, não é visto como negativo uma relação de marginalização ou de aplicação de penas ou de aplicação de todo tipo de ato repressivo em relação a pessoas que teriam rompido um contrato social através de um crime, né? Então, essa sofisticação da tecnologia e de aparatos do racismo para manutenção dessas hierarquias raciais, eles vão ser constituídos e vão ser executados principalmente por uma política criminal que vai focar, né, no combate a determinados grupos, né, e a determinados contextos e ações e práticas desses grupos sociais. Agora vamos supor, pergunta pra mim, o que é malhadão neste mundo? Os próprios polícia, que é tudo safado, certo? Polícia, como se diz? Polícia, esse negócio de tenente. E esses se diz, como é que fala? O juiz. Maladrão de quem não existe. Sabe quem é meu inimigo? É polícia. Polícia é meu inimigo. O rico, ele vem na casa dele, ele vem hoje, amanhã ele sai fora. O pobre fica mofando aqui, então. Isso aí é lei só pros pobres? Não existe. Eu não acredito em lei de diabo nenhum, não. Pra mim não existe lei, não. A lei você tem que fazer com suas próprias mãos.
Então, uma das questões que são visíveis, né, nos vídeos selecionados é justamente essa discussão de quais são as condutas e os grupos que vão ser considerados passíveis de criminalização, quais são as condutas passíveis de serem consideradas crimes ou não, né? Então, por que em determinados contextos o simples exercício da sexualidade, né, é considerado uma conduta criminosa, né? Então, a gente vai perceber essa tentativa de ampliação da gente entender os confinamentos aos quais nós estamos submetidos e inseridos, faz parte dessa relação, né, de começar um itinerário que passa por uma discussão do cárcere em si, né, do sistema de justiça criminal, do sistema penitenciário em si, mas de outros tipos de condutas que são consideradas criminais e criminosas em contextos diferentes e nos colocar essas questões do porquê assim são essas condutas. Por que em determinadas sociedades o uso de determinadas substâncias não é considerado um ato ilegal e por que em outras não, né? Então essa pergunta, ela existe para que a gente desnaturalize, né, a criminalização de determinados atos, né? Não há uma resposta fácil, não há uma resposta de é claro que isso tem que ser considerado crime, porque tudo faz parte de tensionamentos e de disputas políticas, né? Políticas econômicas, sociais, que se estabelecem nessas sociedades. Há todo um processo de controle, né, de determinados grupos na sociedade, e se nós defendemos uma sociedade justa, igualitária, com liberdade, com equidade, a gente precisa questionar essas questões e nos colocar a reflexão sobre elas, né, para nos posicionarmos nesse tabuleiro estabelecido na sociedade. Portanto, a organização penal, né, ela contribui para a organização do exercício do poder. Então, seria até ingênuo da nossa parte se nós acharmos que a criminalização de determinadas condutas é um ato arbitrário, né? É um ato que em verdade é fruto dessa disputa política e social na sociedade, né? Então, o poder penal ele é formalizado pela seleção de grupos, né, que vão ser submetidos à coação, à imposição de pena, submetidos à marginalização, aprisionamento e exclusão, né? E esses processos vão ser sustentados pela constituição de imagens de controle de estereótipos desses grupos ligados a uma gramática da negatividade, que vai imbuir a sociedade, né, desse senso comum que vai ver esses grupos como inimigos que precisam ser controlados, né, e que precisam ser reprimidos quando não isolados e quando não extintos, né? Então acho que essa foi um dos exercícios que foi perseguido na seleção desses vídeos para que todo o itinerário de reflexão fosse possível, né, no acompanhamento dessa seleção de vídeos. É claro que não há obrigatoriamente um caminho a ser perseguido, né? Todos esses vídeos podem ser vistos em contextos que assim as pessoas desejarem, mas eu acho que o mais importante é ir percebendo esses elementos que tentam complexizar a nossa percepção do que é cárcere, a nossa compreensão, perdão, do que é encarceramento e confinamento. As soon as I open the door, it's obvious. I've been inside all along.
Each flash represents a download. A download means a hand. A hand means a human. A human means a rhythm. Hello, friend. Can you hear me? Então, um ponto importante dessa reflexão a partir da seleção dos vídeos, né, como eu disse, para falar de racismo, para falar dessas hierarquias, dessa racialização de determinados grupos sociais e de como essa racialização serve para garantia de privilégios a um e a não garantia de direitos a outros, né? Então, perceber isso é importante para a gente compreender que não é possível, primeiro, discutir racismo no Brasil sem discutir política criminal, ou mais, não há como discutir política criminal e prisões sem discutir racismo no Brasil, e inclusive para que a gente consiga caminhar na desmistificação do que significa o aprisionamento e o confinamento, né? Então, para que nós nos façamos o exercício de perceber por que alguns dispositivos são utilizados ou não, por que algumas tecnologias são desenvolvidas ou não. E quando eu falo tecnologias, são mecanismos para controle, né? E esse controle ele vai ser exercido de diversas formas, inclusive lançando mão da violência para esse controle. Então, algumas perguntas são importantes de serem feitas, né? Essa política, se, como eu disse anteriormente, essa política, né, de superencarceramento, ela não está fazendo com que os índices de criminalidade diminuam, por que nós continuamos insistindo nesse modelo, né? Por que nós não pensamos alternativas a esse modelo? Por que nós achamos que a ampliação da ostensividade, da repressão, que vai resolver essas questões, que vai resolver os conflitos? Por que a gente responde violência com violência, quando em verdade o que nós temos é uma série de precariedades, né, das condições de vida de um contingente imenso das pessoas do nosso país? Nós estamos falando de um país, né, como o Brasil, que é extremamente desigual, né, em que há fossos sociais imensos, né, amplas desigualdades sociais no nosso país. Então, por que não investir em garantia de direitos, em promoção de direitos? Para o caso de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, por que não investir em redução de danos, né, investir em saúde, né? Por que há uma insistência de se pensar que, em verdade, a guerra a determinadas substâncias ou um processo de militarização de territórios possa garantir o bem-estar, né? Todos os dados de pesquisadores seríssimos no Brasil sobre segurança pública têm afirmado o contrário, né? Essa dinâmica da violência, essa dinâmica da militarização, essa dinâmica proibicionista, ela tem, na verdade, aprofundado essas desigualdades, aprofundado precariedades, né? E, portanto, negado, né? Aprofundado a negação de direitos, ao invés de ampliar, né, a promoção de direitos, né? Que seria o eixo que deveria balizar, né, a produção de políticas, a formulação e execução de políticas por parte do Estado. Portanto, a seleção de vídeos, ela buscou demarcar profundamente, né, um questionamento dessas lógicas punitivistas que são alimentadas pelo racismo, mas também tensionar nossa reflexão sobre essas variáveis do confinamento, né? A gente está vivendo em tempos de pandemia, né? Então muitos de nós está nem um décimo próximo, né, do que é viver esse contexto de pandemia em prisões, mas nós estamos vivendo o que significa esses limites, essas limitações, né, do ir e vir, essas limitações de possibilidades de viver plenamente, ou do que nós achávamos que era viver plenamente até então, né? Então, quais são as reflexões possíveis a partir disso, para a gente alargar a nossa compreensão
do quanto o modelo de prisão, ele em verdade espelha a sociedade, né? Então, é por isso que é importante afirmar que a gente vive numa sociedade que se constitui a partir dessa violência, para a gente perceber que toda vez que nós defendemos uma ação de violência ao outro, né, em verdade nós estamos negando o reconhecimento a nós mesmos, né? Nós nos espelhamos, nós precisamos nos reconhecer, né? Como que se constituem laços de pertencimento, né? Se nós vemos uma sociedade que constantemente nega o outro, né, nega a si mesmo, nega o reconhecimento do outro, nega o reconhecimento de direitos, né? Isso de alguma maneira vai afetar o todo da sociedade, né? Então, a ideia dessa seleção de vídeos foi fazer com que nós saiamos dessa posição de conforto, ou que questionemos um suposto conforto em que nós estamos inseridos ou não. Então, são reflexões que vão partir desde de documentários, desde vídeos que estão discutindo abertamente racismo e violência policial, a condição do negro no Brasil, né? Então há vídeos que têm contribuições de entrevistas, inclusive com participação de importantes pensadores brasileiros, discutindo a condição do negro no Brasil, discutindo coletivos que organizaram intervenções e documentários sobre a violência policial no Brasil. Há vídeos que vão trazer depoimentos de pessoas em situação prisional, falando sobre as dinâmicas prisionais, falando sobre a dinâmica do cárcere. Há vídeos que estão discutindo também outras formas de confinamento, né? A gente pensar o que são as instituições psiquiátricas no Brasil durante muito tempo, conhecidas como manicômios, né? Isso é uma forma de confinamento e aprisionamento, né? É uma política de confinamento dos indesejáveis, né? Então a gente também pensar no que significa e no que significou e significa esse instrumento, né? No exercício de controle de determinados corpos e de como nós estamos lidando com os divergentes, né? Com os que não se enquadram em determinados valores, né? Então também pensar a prisão, e aí isso obviamente muito atravessada pelas formulações do filósofo Michel Foucault, né? De como esse aparato, né? Esse instrumento serve para também como uma política de disciplinamento dos corpos, né? De como nós entendemos que os corpos são funcionais ou não para a sociedade, né? De que tipo de relação nós estabelecemos do que são padrões que nós consideramos que são aceitos no convívio social ou não. Então, essas são as várias reflexões. Mas também há outras formas de confinamento que nós podemos pensar, né? Então, há vídeos também falando nesse confinamento de padrões de consumo, em que nós estabelecemos relações, nessa sociedade hiperindividualizante, né, hiperindividualista, né, em que há uma relação de consumo exacerbado, há uma relação em que o eu, né, se projeta sempre à frente da coletividade, da construção dos comuns. Há também discussões interessantes para a gente pensar também nesse confinamento da era digital, né, nesse confinamento às redes sociais, e muito pautados também por um confinamento dos algoritmos, porque é uma suposta liberdade que nós vivemos com as redes sociais, né? Nós percebemos que nós somos o tempo inteiro levados a determinados tipos de conteúdos, a determinados tipos de pessoas, né? Então, será que nós não estamos presos também nessa dinâmica algorítmica, né, das redes sociais? Então, toda a seleção de vídeos buscou fazer esse caminho, né, estabelecer essa jornada para que a gente, a partir da reflexão de uma situação objetiva e latente, urgente de ser discutida no Brasil, que é o hiperencarceramento, que é o superencarceramento, que é da ampla desumanização de pessoas, né, um processo de negação de direitos, né, de compreensão da privação de liberdade. Então, nós temos como eu disse, vou repetir, uma população prisional de quase 800 mil pessoas, 1/3 dessas pessoas são presos provisórios, então são pessoas que não tiveram ainda acesso a julgamento, né, e muitas vezes ficam anos presas. Muitos desses presos provisórios, quando vão a julgamento, acabam sendo inocentados, né, então a gente também refletir em quem indeniza, será que é possível retomar esses anos que foram perdidos na prisão, meses, dias, que seja, né? Então, fazer essas reflexões também sobre essas injustiças, essas dinâmicas
de reprodução, de produção e reprodução das injustiças e precariedades, e a gente pensar também nesse confinamento, nesse aprisionamento pós-cárcere, né? Porque nós estamos falando de um estigma, né, que é carregado com essas pessoas mesmo após elas terem cumprido suas penas, né? Elas terem já cumprido o que a sociedade determinou como pena, uma prática que considere legal, né? Então há um estigma que essas pessoas carregam para sempre em suas vidas, né? E que estigma esse também que leva a um círculo vicioso das relações e da precarização das vidas dessas pessoas que vão ser consideradas párias sociais, né? Então há uma série de reflexões, de vídeos que num primeiro momento pode parecer que eles não estão dialogando, mas eles estão o tempo inteiro buscando tensionar essa relação que nós fazemos com o confinamento, mas principalmente de questionamento ao confinamento, né? A que serve esses confinamentos aos quais nós somos submetidos cotidianamente. Tortura é uma coisa que ela é muito sacana porque você leva pro resto da vida, né? Portanto, não foi uma intenção da curadoria dessa mostra trazer respostas prontas, mas principalmente instigar reflexões, né? Instigar pontos de inflexão que são necessários que nós façamos para que a gente construa respostas conjuntamente, né? Para que nós percebamos que às vezes os nossos posicionamentos, as nossas posições de conforto, em verdade não são tão confortáveis assim, também precisam ser questionadas, também precisam ser provocadas, né? E principalmente para a gente perceber que, a despeito de nós pensarmos que a prisão não diz respeito a nós, ela diz respeito a toda a sociedade, né? Porque essa política, por mais que nós não queiramos dar atenção a ela, por mais que nós queiramos pensar que ela não tem a ver com as nossas vidas, seja num comportamento ativo em relação a isso, seja num comportamento omisso em relação a isso, nós estamos sustentando uma dinâmica de relações sociais, uma dinâmica de exercício e de funcionamento de instituições que tem precarizado, que tem marginalizado e que tem sido parte de uma engrenagem de extermínio, de controle e de manutenção e de ampliação de desigualdades, né? Então, essa foi as ideias que balizaram a seleção desses vídeos e a gente espera, eu particularmente espero que essas reflexões todas sejam possíveis de serem feitas e que essas trocas, mesmo que não diretas por conta desse contexto pandêmico, mas essas trocas possam ser efetivadas em reflexões e ações práticas que nós sejamos incentivados a tomar daqui para frente. Obrigada.